Se você comprou um R36S clone, você precisa ouvir isso. É o seguinte, galera, existem muitas versões clone desse console. Então eu passei um tempo estudando sobre isso para te trazer o máximo de dicas possível. Então é claro, deixa o teu like e salva esse vídeo. Existem inúmeras versões desse console. E isso acontece porque o sistema que a gente usa nele é um sistema baseado em Linux, ou seja, é aberto. Qualquer pessoa pode pegar esse sistema, colocar no hardware e vender isso tranquilamente. Não é como se o sistema operacional tivesse um dono, tipo um Xbox ou um PlayStation da vida. Então o que acontece? Existem várias versões desse console, umas a gente considera que é o original, outras a gente considera que é o clone. E é aí que começa a salada, porque lá no começo, quando esses consoles começaram a surgir, os clones eram muito ruins. Então, infelizmente, quando você comprava um clone, o hardware dele era ruim, o chip dele não era bom, a memória RAM dele era menor do que o original. Tudo isso fazia você ter um console pior do que aquele que a gente chama de original. Mas hoje, nós temos consoles que são considerados clones, porém, o chip é um RK3326, a memória RAM é de 1 GB, o sistema é o ArcOS, então mesmo ele sendo um clone, ele funciona normalmente. Antes de você se desesperar se o seu é clone ou não, a gente precisa analisar algumas coisas. Primeiro, se você pode devolver o seu console e pegar o dinheiro de volta, faça isso. É melhor você ir em busca de um original, e a maioria dos originais a gente compra no AliExpress, tá? Às vezes você compra da mesma loja e ainda assim é sorte. Agora, se você não pode devolver, ele não vira um peso de papel. A gente tem que analisar algumas outras coisas. Quanto de memória RAM tem no seu console, qual é o chip que veio nele e qual o sistema que veio nele. Essas três coisas vão nos dizer se a gente fica tranquilo ou não se desespera. Pra gente ver quanto de RAM tem no nosso console, a gente vai vir aqui em RetroArch, a gente vai vir em Information, System Information, e aqui a gente já vê que ele tem 4 cores, e aqui a memória ele tá dizendo que tem 263 de 897. O valor quebrado mesmo, então a gente arredonda para 1 GB, então ele tem 1 GB de memória RAM e é excelente. Os originais vêm com 1 GB, então tá tudo certo. Agora bora falar do chip dele, que é o processador dele. Os originais vêm com um RK3326. Mas existem muitos clones que vêm com esse também. Se o clone vem com o chip do original, com a mesma memória do original, com o mesmo sistema do original, quem é o clone? Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é, se ele veio com um chip RK3326, isso são bons sinais, e mesmo que ele seja clone, você pode utilizar ele porque ele vai ter a mesma potência de um original. Eu confesso pra vocês que antes de eu começar a estudar, eu ficava meio agoniado e eu mesmo já meti medo aqui nesse lance do clone, ter que jogar fora, né? Mas se você não tem como devolver, então a gente tem que fazer desse limão aí uma limonada. E uma das coisas que eu mais gosto dos retro games é que a comunidade ela é um absurdo. Mesmo que você tenha um clone, a comunidade já fez uma portabilidade do ArcOS para esses clones e para todas as variações que já foram mapeadas por aí. Até para as versões que vem o EmuElec, a galera também tem uma maneira de você mudar o sistema e recuperar caso isso aconteça. Como os meus não são EmuElec, então eu nunca rodei, nunca testei, nem gosto muito desse sistema, eu prefiro o ArcOS mesmo. Eu vou trazer um vídeo específico falando como instalar o sistema caso o seu seja um clone, então já me segue aí para você não perder quando eu trouxer, que vai ser logo logo.